Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dando início a esse mais um megafone do DCE, né? O megafone do DCE de hoje vai ser sobre violência doméstica em tempos de pandemia. Nós teremos duas convidadas. E, enfim, né? Embora a gente saiba que esse isolamento social seja de extrema importância, de extrema segurança e eficácia para o momento, a gente compreende também que milhares de mulheres sofrem com a violência doméstica e isso tem sido agravado durante o período de quarentena, né? As consequências que o isolamento social traz não é somente nos sistemas de saúde, mas também na vida de milhares de mulheres, né? Embora também a gente... Ai, peraí. Pronto, voltou. Eu vou dar início, então, chamando a primeira convidada, que é a Suelen Aires. Vamos ver se vai dar certo, que minha internet tá caindo. Boa noite, Suelen. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem? Tu gostaria de se apresentar antes da gente dar início? Olha, como você achar melhor, fica a teu critério. Pode ser, então. Então tá, meus queridos, uma boa noite a todas e a todos, né? Companheiros de longa data do DCE da UFSM. Eu gostaria de agradecer o convite em nome, né, da Isabelle, né, a estender a todos os membros e membras, né, do nosso diretório central dos estudantes. Fico muito feliz de estar aqui neste momento com vocês, falando sobre o tema que venho trabalhando ao longo da minha vida acadêmica, que inicia na UFSM, né? Fui aluna do curso de Ciências Sociais da turma de 2009, concluí o curso em 2013. Fui membro também do Diretório Central dos Estudantes na nossa pasta de combate ao racismo. E hoje estou, na realidade, concluindo o meu doutoramento em Sociologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui eu componho um grupo de pesquisa, que é o GPVC, que é o Grupo de Pesquisa em Violência e Cidadania, que trabalha, enfim, que tem uma rede de pesquisadores que debatem o tema da violência a nível nacional e também a nível internacional, com uma rede de pesquisadores aqui na América Latina e no Caribe. Então, eu vou pedindo para que, ao decorrer da discussão, quem tiver dúvidas para a Suelen, que vá enviando aqui, que eu vou anotando. Mas no início mesmo a gente queria saber um pouco mais sobre o que tu tá achando desse aumento extremamente drástico, né, da violência doméstica nesse tempo de pandemia, porque afinal a gente sabe que muitas mulheres já sofrem com isso no Brasil, é uma realidade de muitas mulheres, né? E agora, durante esse período, passam mais tempo com seus agressores, né? Não conseguem fazer essa denúncia. Muitas moram em habitações precárias com seus filhos, com a renda reduzida durante esse período. Então, são várias dificuldades que precisam ser enfrentadas, né? E mais a violência doméstica. Então, para dar início, eu queria que tu falasse mais sobre o que tu tá achando. Primeiro, né, Isabelle, que diferente de outros países que estão produzindo dados sobre o impacto da violência doméstica e familiar no período do isolamento social, nós não temos essa mesma realidade a nível nacional. Enquanto outros países, como França, Espanha, próprios Estados Unidos, apresentam dados e políticas públicas, né, para pensar o tema da violência doméstica nos seus países, o nosso caso é um apagão, digamos assim, de dados e também de uma rede de enfrentamento à violência.
Este início do mês, final do mês passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou um conjunto teve uma iniciativa de solicitar aos estados, às secretarias de segurança, dados sobre violência doméstica familiar e demais violências contra as mulheres no Brasil, na perspectiva de fazer, né, uma pesquisa de âmbito nacional para a gente poder, então, compreender este fenômeno no nosso território. O que tivemos? 7 estados retornaram para o Fórum de Estados. Dos 7, 4 com dados mais significantes. O nosso estado esteve presente entre esses 7, porém não enviou todos os dados solicitados, né? Que era a solicitação para saber o número de estupros, violência doméstica familiar, feminicídios, tentativas de feminicídio, ou seja, nós estamos diante de um processo no qual nós não temos a dimensão do impacto no processo do isolamento para com a violência contra as mulheres. O nosso estado, por exemplo, eu estou nesse momento, inclusive, com o site da Secretaria de Segurança Pública que eu estava vendo, os dados, eles atualizam geralmente trimestralmente. Então, o balanço de janeiro a março está divulgado, né, no site da Secretaria de Segurança Pública, foi amplamente divulgado na imprensa, os dados, ok. Só que o período de isolamento inicia no final de março, na última semana de março. Ou seja, nós não temos dados para afirmar que existiu ou existe um aumento de violência no âmbito doméstico e familiar, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, enquanto pesquisadora sobre o tema, eu pesquiso crimes de feminicídio, nós estamos buscando outras alternativas para buscar informação e para compreender melhor os casos aqui neste período de isolamento social. Então, o que nós estamos fazendo enquanto pesquisadoras aqui na URGS? Nós que criamos no final do ano um site chamado Atlas dos Feminicídios. E ali nós disponibilizamos todos os dados de feminicídios tentados e consumados desde o ano 2012 até agora, para dar visibilidade à pauta dos feminicídios. Como nós não temos os dados oficiais desse último mês, podemos dizer assim, nós estamos fazendo uma clipagem nas redes sociais dos jornais locais e regionais do estado para identificar os casos de feminicídio. Então, é o que nós temos hoje para falar sobre o tema, por exemplo, do feminicídio. Nós mantemos o mesmo dado de março em abril, que foram 11 casos. Mas nós temos as informações que não são oficiais, né? São informações que nós buscamos, nós podemos ter perdido um caso ou outro, nós podemos, por exemplo, alguns casos que foram divulgados como homicídio, pode ser um feminicídio, mas infelizmente nós só temos essas informações que a imprensa noticiou e nós não temos dados do Rio Grande do Sul para poder afirmar o que outros estados, por exemplo, São Paulo, e outros países conseguem, então, apresentar essa dimensão que, como bem você nos apresentou na abertura, o machismo estrutural e essa sociedade patriarcal, ela apresenta a sua faceta da violência. E a gente sabe que, em um contexto de confinamento, de isolamento, elas poderiam estar mais potencializados. E, infelizmente, esses crimes contra mulheres e meninas são majoritariamente feitos no local que deveria ser o local mais seguro para qualquer pessoa, que é as nossas casas. Então, possivelmente, nós teremos, sim, um aumento de números de casos, porém, infelizmente, nós não temos os dados oficiais das polícias para poder afirmar esta nossa hipótese, por conta das pesquisas internacionais e de alguns estados que conseguem ter essa produção com seriedade, né, que é tratar da vida das mulheres. Então, alguns locais a gente tem como afirmar com muita tranquilidade que sim, houve aumento em vários tipos de crimes. Infelizmente, o Rio Grande do Sul, nós não temos como ter essa afirmação por falta de dados oficiais.
policiais da Secretaria de Segurança Pública e das polícias aqui no nosso estado. E até porque muitas mulheres estão passando mais tempo com seus agressores, né? E não tem como essa oportunidade de fazer a denúncia, né? Então, a gente supõe que os casos de violência doméstica têm se agravado, mas a gente não tem como ter uma certeza justamente pelo fato dos números das denúncias terem diminuído também. E eu queria também que tu falasse um pouco sobre as políticas públicas de gênero, né? Que desde o golpe de 2016, elas sofrem um desmantelamento, né? Dia após dia. E como lidar, né, com a violência doméstica, com a violência contra a mulher durante a quarentena, sem ter esse aparato, né? Sem ter esse apoio. Pensando nisso, minha querida, inclusive agora eu estava vendo uma live com a nossa presidenta Dilma Rousseff. Exatamente nesse dia, a Dilma estava sendo afastada 4 anos atrás, né? Sofremos o golpe misógino, né? 4 anos atrás. E eu estava em Brasília, uma posição militante estava lá, mas também era parte da minha dissertação de mestrado, o tema das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2017. Em 2016, então, eu estava fazendo pesquisa de campo na extinta SPM. Então, eu estive lá no último dia, nós fechamos a porta, literalmente, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e eu estava lá nesse dia. Então, o que eu posso te pensar contigo e com os nossos, né, ouvintes, né, sobre este tema? Nós tivemos uma experiência de ter um ministério, né, uma secretaria com o status do ministério, com recurso público, porque política pública você faz com recurso, você faz com dinheiro, porque isso é investimento em vidas. Nós tínhamos protocolos estaduais e municipais para que esses recursos fossem aportados, né, nas políticas públicas locais. E tem essa secretaria em âmbito nacional, a gente vê o total desmonte de toda a rede. Porque essa rede dependia de um ente federado do outro. Então, o governo federal tinha um suporte de X recursos, o Estado tinha X recursos, os municípios também tinham uma contrapartida. Quando essa desestruturação na nacional, há uma desconstrução a níveis locais. O Estado do Rio Grande do Sul também extingue a Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que tínhamos aqui uma rede de enfrentamento das mais diversos segmentos, pensar desde a Casa-Abrigo, desde as delegacias especializadas, desde os juizados. Tinha uma perspectiva de ampliação, existia política, existia recurso para pensar a ampliação dessa rede. Aqui no Rio Grande do Sul era chamada Rede Lilás. E com esse desmonte nacional, estadual, o que sobra para os municípios, né? Poucos municípios conseguiram manter essa estrutura que já tinha sido construída, né, no governo Dilma, em especial, e no governo Tarso Genro, e tem que gerir esse espaço apenas com seus recursos próprios. Então, o que nós temos hoje de política pública com, digamos assim, capacidade de trabalho e tendo pessoal, né, com condição, é as polícias, é as delegacias especializadas. É a única porta de entrada para as mulheres. Então, nós recuamos décadas no sentido de pensar equipamentos, de pensar o Estado como um promotor, né, de pensar o Estado como um ente que se preocupa com a vida das mulheres. Então, o que nós tivemos do golpe para cá, nesses 4 anos, foi o total desmonte das políticas públicas de enfrentamento à violência que nós tínhamos. Todos os projetos previstos, né? O governo Dilma deixou um projeto construído que era a Casa da Mulher Brasileira. Era uma demanda histórica de se pensar um único local com toda a rede, porque essa rede envolvia saúde, envolvia assistência social, envolvia polícia, envolvia justiça. Então, essa mulher precisava, de uma certa maneira, acessar inúmeras portas para poder ter o seu direito à vida garantido. E a Casa da Mulher Brasileira tinha essa intenção de se ter num único ambiente toda essa rede, no mesmo local, no mesmo terreno. Teve a experiência de São Paulo, teve a experiência de Brasília, de Mato Grosso, que tem a casa construída
com essa estrutura. Eu conheci a Casa de Brasília, tive um tempo lá para conhecer a proposta, que infelizmente nós não tivemos como implementá-la, porque a ideia era ter casas em todas as capitais. E aí, infelizmente, com o golpe, tivemos só a inauguração da Casa de São Paulo no pós-golpe e nenhum outro estado, infelizmente, tivemos a condição. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos o terreno doado pelo governo do estado para a construção da casa, o recurso da casa, mas a casa não foi construída por não ter gestores comprometidos com a luta e com a vida das mulheres. Então, o que nós contamos hoje, minha querida, infelizmente, as cidades que ainda têm alguma rede é porque os governos locais sustentam essa política, e aí a gente fica muito à mercê dos governos de plantão, né? Então, se troca uma gestão, posso não achar essa política interessante. As delegacias que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, algumas salas lilazes, que eram as salas dos institutos de perícia para atender as mulheres vítimas de violência, né, de violência sexual, então isso se mantém em algumas cidades, e as casas-abrigo, que são pouquíssimas em todo o estado, e aí é nesse momento de crise que a gente percebe o quão estratégico, o quão importante era essa rede constituída para pensar esses espaços de acolhimento, de denúncia, de escuta e de abrigamento, que é nesse momento que, infelizmente, a gente vê essa rede totalmente parcelada e as mulheres sem terem nenhum acesso a esses locais. Teve uma iniciativa bem importante das delegacias especializadas no Rio Grande do Sul, nesse contexto de pandemia, de se criar outros canais para contato por telefone ou pelo WhatsApp, para as delegacias, né, poderem serem acionadas. Mas aí a gente pode se perguntar que mulheres que vão poder ter essa condição de abrigar dentro da casa com um agressor, que mulheres que vão ter acesso à internet para poder contatar, e as mulheres do campo, e as mulheres que residem em locais onde não têm acesso à internet, não têm acesso ao telefone, ou seja, nesse contexto de pandemia, a gente percebe o quão mais complexo é a vida das mulheres que vivem nesse ciclo de violência até os dias de hoje. Eu até ia comentar sobre isso que tu falou antes, na verdade, sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que lançou um documento ainda no início de março, falando que através de alguns dados que eles conseguiram através da rede social do Twitter, e 431% dos casos de violência doméstica tinham aumentado, que eram através dos relatos das mulheres que se sentiam ameaçadas pelos seus maridos, enfim. E aí é bem esse questionamento, né, que tu trouxe. Como fica para as mulheres que não têm acesso, né, esse universo digital? Como que elas vão chegar a fazer uma ligação com o agressor ali ao lado? Como que elas vão conseguir fazer a denúncia sem ter o acesso à internet, né? Então, é bem complicado mesmo. Boa noite, Daniel Balim. Queria saber se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta para fazer para a Suelen. Logo mais a gente vai ter a professora Nadiana, que faz parte do Disque Covid da UFSM. Ela vai contar um pouco para nós como está se dando esse processo na UFSM e em Santa Maria, né? O quão importante que esses espaços, né, que foram construídos. Aqui em Porto Alegre também tivemos algumas iniciativas, mas foram iniciativas de locais onde tem já uma certa articulação, onde existe entidades, existem segmentos da sociedade que já estão mobilizados sobre a pauta, né? A gente pode pensar a nossa instituição em Santa Maria como um desses espaços, de já ter um fórum de mulheres que se articula sobre o tema. Então, nesse período de isolamento, a gente percebeu também que essas articulações estão sendo, de fato,
os espaços estão sendo pensados a articulações e alternativas diante desse isolamento. Eu acho que outro ponto bem importante que tu trouxeste para a gente pensar é que nessa crise que a gente está, sanitária, econômica, política, de todos esses contextos, a gente percebe que as desigualdades de gênero e de raça, elas ficam muito mais evidentes nesse conjunto de crises que nós estamos enfrentando aqui no nosso país com o caso da Covid. Então, de se pensar, por exemplo, né, um dos pontos que são importantes para a gente pensar esse rompimento desse ciclo de violência, que é essa mulher ter condições, do ponto de vista emocional, de romper com uma relação de violência, ou essa mulher ter uma independência financeira para poder romper com o ciclo de violência. Enquanto nesse contexto a gente está ainda mais vulnerável, né, em outros aspectos, mas nesse sobretudo, de romper com esse ciclo e pensar o quê? Para onde ir? Um contexto de isolamento, onde não há abrigamento, ou se há em outras cidades, por exemplo, no caso da região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem uma casa-abrigo em Porto Alegre, oficial, né? E tem uma casa-abrigo dos movimentos de mulheres que está sempre lotada, porque inclusive o Estado manda as mulheres para essa casa. Então, o Estado que não garante política indica as mulheres para essa casa que é autossustentada pelas mulheres, né, que é a experiência da Miraval. Então, do quanto a gente pensa que esse isolamento, nos inúmeras inquietações de se pensar o quanto a gente está num processo muito aquém do que deveríamos estar de acesso à política pública, de pensar alternativas. E aí, nesse sentido, acho que isso é importante conversar, trazer essa informação. Desde o ano passado, aqui na Assembleia Legislativa, foi criado um grupo de trabalho para compreender os feminicídios no Rio Grande do Sul, como de força-tarefa dos feminicídios, que inclusive teve uma audiência pública em Santa Maria, teve inúmeras audiências públicas por todo o Estado, fez um relatório final, no final do ano passado, apresentando todo o debate que foi feito sobre os feminicídios, mas na realidade a gente ouviu um conjunto de organismos, instituições que trabalham com o tema do enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, esse início a gente começou a se debruçar, a pensar o quão estratégico é pensar as políticas públicas. E agora, no contexto da pandemia, essa articulação que se deu com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com as entidades que foram construindo, e aí, inclusive, nós, a URGS, o nosso grupo de pesquisa também está compondo, apresentamos ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa algumas das alternativas do ponto de vista de enfrentar o tema da violência doméstica e familiar nesse contexto de isolamento social. Então, o deputado Jefferson Fernandes, que é presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, apresenta um projeto de lei sobre o tema do apoiamento das mulheres no período de isolamento social. Então, ele está em tramitação, nós estamos atentos para ver os desdobramentos, porque a Assembleia continua em funcionamento, mesmo que virtualmente, nas sessões, mas é uma das iniciativas buscando dialogar com 5 recomendações que a ONU fez no início do processo do isolamento social para com a vida das mulheres. Uma das recomendações era pensar o abrigamento, uma outra pensar a questão da segurança da vida das mulheres que são a linha de frente no contexto do ataque à pandemia, nós mulheres que estamos nos postos de trabalho ditos essenciais, as mulheres que estão na linha de frente na saúde pública, as mulheres que da assistência social, ou seja, como pensar uma política para essas mulheres que estão na linha de frente. Um outro ponto importante também foi pensar o debate sobre renda. E aí, em tese, né, esse debate sobre a renda emergencial seria um dos pontos. Um outro ponto seria pensar a participação das mulheres na produção da política neste processo, mas, infelizmente, a gente tem um Estado com um governo genocida, com poucas mulheres em espaço de decisão, mas as nossas parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, têm feito esse papel de pensar a política para as mulheres neste contexto, muitas produções regionais, locais e nacionais sobre o tema, isso é importante também
salientar. E então nós estamos buscando, de alguma maneira, contribuir com este debate também aqui a nível estadual, compondo este grupo de trabalho, que a gente chama de força-tarefa, e também, enquanto universidade, ter esse papel, esse compromisso com a sociedade. Então, o nosso grupo de pesquisa está desde o início nesse processo, e o Atlas dos Feminicídios é fruto dessas provocações, porque majoritariamente nós recebíamos demanda de dados. Alguém tem os dados sobre feminicídio, alguém tem dados sobre violência, e esses dados são públicos, né? São dados do Estado, porém eles estão em alguns lugares, nos sites, né? Em algumas planilhas de Excel. Nós pensamos em como que a gente dá visibilidade a uma produção que tem que servir ao povo, né? Nós, enquanto pesquisadoras, qual é a nossa contribuição com este tema? Então, criamos o Atlas, que é um Atlas interativo, que mostra todos os dados de maneira interativa, com mapas, apresentando a cidade com os maiores índices por ano, por período, apresentamos a cidade com os maiores índices de feminicídio e tentativas, para buscar subsidiar as futuras políticas públicas de enfrentamento à violência que teremos que ter no próximo período. Então, a gente pensar também o quão importante a gente pensar as nossas instituições, esse compromisso com o coletivo, esse compromisso com o povo brasileiro, que é quem nos dá a condição de estar nas universidades públicas, que estamos em disputa, pensar, né, de que maneira a gente precisa fortalecer a pesquisa, fortalecer o ensino, fortalecer as nossas instituições. Então, essa foi uma retribuição nossa, enquanto pesquisadoras, que somos, né, tivemos toda a nossa formação ou em instituição pública ou bolsista nas instituições privadas. Então, foi essa uma contribuição do nosso grupo de pesquisa para com esse debate a nível estadual sobre os feminicídios. Baita projeto. Deu uma travada, mas eu acho que é por conta do meu celular, da minha internet mesmo. Mas eu acho que a gente pode até deixar na publicação depois o link do Atlas do Feminicídio, né? Pode deixar. O Daniel Balim fez uma pergunta, né? Ele pediu como se dão essas condições com as mulheres no campo. Você sabe como se dá as condições das mulheres no campo durante a pandemia? Quando nós tínhamos a política pública nacional, a Secretaria Nacional tinha uma política específica para as mulheres do campo e da floresta, que era o nome da política pública de pensar de violência doméstica e familiar no campo e na floresta e nas águas. Então, nós tínhamos barcos que faziam as rotas, por exemplo, né, na região norte, apresentando a rede, e nós tínhamos ônibus, que a gente chamava de ônibus lilás, que tinham roteiros em todo o interior do nosso estado. Cada estado tinha um ônibus lilás. O nosso ônibus lilás do Rio Grande do Sul, ele está hoje, eu vi há poucos dias, antes da pandemia, ele está estacionado na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. É um ônibus, então, de longe você vê, né? E existia, então, essa política pública no Rio Grande do Sul, quando tinha a Secretaria Especial no Rio Grande do Sul, de atender as comunidades rurais. Então, tinha um roteiro mensal, né, de visita das comunidades rurais e quilombolas, de acesso, de levar informação, levar companheiras, levar advogadas, levar, enfim, apresentar a rede para que eles tenham acesso ao que são os seus direitos. Coisa que foi extinta no governo Sartori e hoje não se tem uma política para pensar em tratamento da violência contra as mulheres do campo. Então, eu tenho um exemplo para dar para vocês, que eu acompanhei, por exemplo, algumas comunidades rurais de Santana do Livramento, que é uma cidade pequena do ponto de vista a cidade, mas ela é uma cidade gigante do ponto de vista territorial, tem comunidades que estão a 50, 60, 70 quilômetros do centro da cidade. Então, quando existia a política pública, as mulheres tinham acesso à informação. Agora elas precisam andar 50, 60 quilômetros para poder chegar ao centro da cidade para poder acessar a delegacia ou poder acessar alguma rede na sua cidade ou na cidade mais próxima.
Então, o que eu tenho que trazer é chamar a atenção para esse tema? As mulheres no campo, elas estão muito mais desacolhidas por essa pouca rede que nós temos de tratamento à violência contra as mulheres. As mulheres precisam romper com a violência, sair das suas casas, viajar quilômetros até chegar a alguma rede de enfrentamento à violência. Infelizmente, muitas são vítimas neste processo, ou de uma violência maior contra elas e contra os seus filhos. É um outro ponto que a gente pouco fala, pouco aborda, mas precisamos pensar, eu acho que temos que ter pesquisas sobre o tema, o impacto da violência doméstica familiar para com as crianças. As crianças, elas vivem num ambiente de violência, na qual as relações são mediadas pela violência, possivelmente sem ter uma intervenção pelo adulto que interrompe essa conduta violenta. Outro ponto que a gente tem algumas pesquisas em andamento é o exército do feminicídio, porque essas crianças ficam órfãos de mãe e com o seu pai ou preso ou morto, porque também estamos apresentando, concluo minha tese no final do ano, pretendo apresentar algumas questões, mas uma das questões que eu tenho visto na minha pesquisa é o alto índice de suicídio posterior ao feminicídio contra os homens. Vitimam suas companheiras e depois se suicidam, ou seja, esses órfãos do feminicídio nós temos poucas pesquisas para a gente poder compreender como se dá também de acolhimento a essas crianças. Então, como pensar no seu desenvolvimento econômico, social, psíquico, num contexto onde a violência é algo do cotidiano. Então, são outras questões que as nossas universidades, né, os nossos grupos de pesquisa precisam se debruçar para pensar este fenômeno. E também para a gente perceber que nesse contexto, nós tanto falamos, né, que a violência doméstica e familiar não atinge só as mulheres, mas como um todo, imagine num contexto de violência social que nós estamos vivendo hoje. Então, são temas muito importantes que vocês estão trazendo. Então, acredito que seja importante esse debate para a gente poder refletir e também pensar as nossas ações enquanto instituições que somos, né? Nós estudando, vocês enquanto diretório central, todos estudantes que sempre foram ativos neste debate, e tantos outros na cidade de Santa Maria, e precisamos manter esse debate na pauta, digamos assim, para que a gente possa pensar, esse ano é um ano de eleições, então pensar programas de governo que a pauta esteja unida, então pensar, quem sabe, o DCE, apresentar um conjunto de propostas de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica familiar em Santa Maria, com os pré-candidatos a prefeito e prefeita, é uma forma intencional dos locais para se pensar política. Eu acho que vocês têm total condições de pensar outras também alternativas, então são temas importantes e estratégicos para a vida das mulheres e das meninas, e certamente o DCE também tem um papel fundamental. Baita ideia, eu gostei bastante da tua ideia, Sueli. Então, tu comentou sobre Santana do Livramento, né? Eu fiz um estágio de vivência lá e tive a oportunidade de conviver com várias mulheres daquela cidade. Então, Sim. Eu via que a rede de apoio que elas tinham eram elas mesmas, né? A articulação entre elas, porque, de fato, a cidade era muito longe e, enfim, existiam vários casos de feminicídio no campo lá. E nenhuma política pública, nenhuma alternativa, né, para as mulheres fugirem dessa realidade. Mas então, já finalizando, a Laura Cortez te parabenizou pelo trabalho e falou que a gente tem representação em Santa Maria na Comissão da Força Tarefa de Combate ao Feminicídio, a companheira Marina e ela mesma. E eu acho que é isso, não temos mais nenhuma pergunta, mas queria te agradecer pelo bate-papo, é muito bom tê-la conosco aqui, sempre companheira junto ao nosso lado aqui do DCE, um motivo de muito orgulho para a nossa instituição também, a UFSM. E queria te agradecer, no mais é isso, tu quer deixar um recado para a galera que nos assistiu?
queria deixar um recado, sim, da gente poder refletir. Eu acho que esse tema e tantos outros, né? Da gente pensar o papel do Estado quanto algo central para pensar a vida, a dignidade humana e a vida. Acredito que nesse momento que a gente está em isolamento, é uma das questões que eu venho refletindo, né? Do ponto de vista do nosso papel enquanto seres que estamos buscar refletir com contribuir para as questões do nosso tempo. Então, tudo que está sendo atacado depois desse golpe, que hoje faz 4 anos, né? Pensar o ataque ao Estado, às instituições, os ataques às instituições de ensino, o ataque à ciência, à produção de conhecimento, a nossas pesquisas, né? A CAPES, a CNPq, o ataque ao MEC, enfim, o ataque ao debate de gênero, enfim, né? Que nós possamos ter condições dar uma resposta à altura nesse contexto, buscar uma perspectiva para o futuro, né? Uma esperança no futuro que a gente possa debater, dialogar, construir alternativas e pensar no papel do Estado como estratégico para a vida do povo. Acho que essa pandemia está deixando alguns recados para a gente pensar o como cada defesa do estudo inteligente, a defesa das nossas instituições públicas, que é aqui que a gente forma conhecimento, saber, profissionais comprometidos. Enfim, então, esse contexto também nos coloca num processo de defender aquilo que nós já defendemos historicamente, mas defender com mais entusiasmo, com mais perspectiva, porque o povo precisa dessa nossa desse entusiasmo, pensando um futuro mais digno para todas e todos. Então, muito obrigada, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aqui e ao convite. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição. A minha escola, né, como eu falo, né, a UFSM é a nossa escola, o DCE foi um local que eu tive contato com o movimento estudantil, então a gente tem um pouco dessa compreensão da importância do movimento estudantil também para esse contexto, inclusive companheiros e companheiras e um espaço para me organizar. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, esse diálogo, e vocês estão aqui, ó. Se cuidem, fiquem em casa, e vamos, nesse contexto, também pensar em alternativas no pós-pandemia. Assim como todo esse ataque vem a esses espaços, ao que é público, à maternidade, à saúde pública, nós temos que mostrar que pesquisas se fazem, que a saúde precisa ser defendida, e vamos ter que pensar alternativas para viver com dignidade. Eu acho que esse ponto que você levantam, todo o debate de violência contra mulheres é um tema que, bom, eu pesquiso isso, né? Então, é o que eu me dedico ao longo da minha vida profissional. Que acredito que seja estratégico a gente enfrentar as desigualdades estruturais de gênero e de raça. Que é outro tema importante. Nós não podemos destruturar essas duas estruturas que mantêm o capitalismo que está em crise. Essa crise é sanitária, todas elas, mas é uma crise do sistema que tem como base as hierarquias de gênero e de raça. Nós vamos enfrentar e vamos fazer um bom debate, que é boa luta. Então, se cuidem, tudo bom para vocês. Muito obrigada, Sueli. Um beijo bem grande. Obrigada, se cuidem. Tchau, tchau.